Hello class, how are you? I hope everybody's fine, okay? So today we're going to talk about perfect tense and present perfect tense, also called PPT, ok? So let's start. Vamos ver algumas situações então que nos elucidam, nos mostram o tempo perfeito, ok class? This is the first time I've driven a car. I've driven. Isso aqui é um tempo perfeito. Uma das características que nós podemos já visualizar aqui é que ele é um verbo composto, tá ok? Sempre vai ter o have, passado, presente, ou futuro ou condicional, seguido de um particípio passado. Então, ele é um verbo composto. Então, facinho de ver, ó. Então, essa é a primeira vez que eu dirijo um carro. O carinha falando para o seu monitor aí de autoescola. I've had a headache for weeks. Okay, take off your hat and examine you. I can't get it off, Doc. It's too tight. I believe I've discovered the source of your problem. Então aqui, ó, eu tenho tido, eu venho tendo, eu vou ter de novo o tempo perfeito aqui, ó, o tempo composto. Uma dor de cabeça há semanas. Sei. Tira o seu capacete que eu vou lhe examinar. Eu não consigo, doutor, tá muito apertado. I believe I've discovered. De novo, ó, tempo perfeito. Eu acredito que eu descobri a razão do seu problema. Ok? Next example. He's been waiting for you for 60 years. Ele vem esperando por você há 60 anos. Então, aqui o carinha já, né? Coitado. Died, morreu. Has been waiting. Eu tenho aqui um tempo perfeito. Present Perfect Continuous Tense. Então, ó, ele tem 3 partes. Então, os tempos perfeitos, volto a dar dica, ele é composto de 2 ou mais partes, hein, galera? I had done nothing wrong. Eu não fiz nada errado. Had done. Tempo perfeito. Então, ó, what are perfect tense? Que são os tempos perfeitos? Are compound tense. Eles são tempos compostos. They are made up of 2 or more parts. Eles são feitos de 2 ou mais partes, como nós vimos nos exemplos. Qual que é a formação básica aí, galera, que eu tenho que deixar na minha mente? Ó, o verbo have, ele significa ter. Mas aqui ele não vai ser só um verbo, ele também vai ser um auxiliary verb. Voltando lá atrás, o que é um auxiliary verb? Um auxiliary verb, ele tem a função de indicar o tempo verbal. Então, ele vai falar para mim se está no presente, perfeito, passado, perfeito, e assim por diante, tá? Então, vai depender do tempo que esse carinha tiver conjugado, ser presente perfeito, passado perfeito e assim por diante. Sempre dando a mão, seguido de um past participle. O que é um past participle? Eu vou ter past participle para regular verbs e irregular verbs. Então, os verbos regulares são aqueles que eu acrescento d, ed or ied. Terminou em e, vou lá acrescento d. Regra geral, ed. Consoante mais y e ed. E os irregulares, terceira coluna da lista lá dos nossos verbos irregulares. Ah, não estou entendendo. Então vamos falar no português. Verbo amar, particípio passado, amado. É um particípio regular, manteve o radical, assim como comer, comido. Escrever, escrito. Não manteve o radical, ele é irregular. Dizer dito, ver visto, imprimir impresso são irregulares. Lógico que a lista na língua portuguesa é bem menor em relação à língua inglesa.
Aqui, então, fica muito fácil de ver os 4 tempos verbais e a sua formação, ó. Então, para o present perfect, eu vou conjugar o have no presente, ó. O nome já fala, no presente, seguido de particípio passado. Have or has for he, she, it, plus past participle. So, I have studied. Eu tenho estudado. Quero fazer no past perfect. Só conjuga aqui, ó, em vez de presente, vai para o passado. Had plus past participle. I had studied. Eu tinha estudado. Vai fazer future perfect, futuro perfeito. Então, eu jogo o verbo auxiliar para o futuro. Will have plus past participle. I will have studied. Eu terei estudado. E vai fazer condicional perfeito, conditional perfect, que é o passado, né, do futuro aqui, do futuro perfeito. Então fica would have plus past participle. Então se aqui era will have, would have, eu teria estudado. I would have studied. Mais exemplos para a gente agora visualizar esse tempo na nossa oração, já que ficou um pouco mais claro. Ó. I've eaten the plums that were in a nice box. Eu comi as ameixas que estavam na caixa. Professora, você está me deixando em dúvida. Lá nos exemplos e agora, tem hora que você traduz para o passado, no passado, tem hora que você traduz no presente, num presente que vem acontecendo. É presente, é passado, que tempo é esse? Pois é, esse tempo tem várias traduções, vai depender do seu contexto. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, que passado, galera, passado simples é um tempo definido, que já foi. Nós mencionamos quando aconteceu. Esse aqui não, ó, tá? Nós não mencionamos o tempo. Então, se não especifica o tempo, geralmente é PPT, ok? Outro exemplo, ó. I've grown 1 millimeter in 1 year. Eu cresci 1 milímetro em um ano. Quer dizer que dentro de um ano, não está terminada essa ação. A pessoa ainda vem crescendo. A partir do momento que eu determinar, do ano tal ao ano tal eu cresci tantos milímetros, aí é passado simples, daí eu não uso esse tempo verbal aqui composto, tá? Então vamos ver um pouquinho do PPT, do Present Perfect Tense. Ele vai ter 3 usos basicamente. O primeiro, talks about past action that has a result in the present. Então, você vai ter aqui ó, uma ação de passado, algo que aconteceu no passado, mas que está tendo uma consequência, um resultado agora, no presente. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Então, qual é a moral da história disso aqui? Ó? A ação de perder as chaves, ela já aconteceu, certo? Mas ela está tendo um reflexo, uma consequência agora, no presente. Por quê? Porque eu ainda não as encontrei. Pode ser que passe uma semana e eu as encontre, pode ser que passe uma semana e eu não as encontre e realmente se torne uma ação de passado. Então, consequência, resultado, efeito no momento presente, tá? A gente usa PPT. Não define o tempo, ó, não diz quando a ação ocorreu, porque ela ainda não acabou. Tells recent news também pode ser usado então por uma ação que acabou de acontecer, está fresquinha. Aqui nós temos um exemplo bem coerente, ó. The Prime Minister has died. O primeiro-ministro acabou de morrer, ó, tá fresco ainda. Has died. Agora, quando eu falo aqui, the Prime Minister died 2 hours ago, olha, ele morreu 2 horas atrás. Já até esfriou, coitado. Tá? Eu defini o tempo. Então, quando você define o tempo, você especifica o tempo, diz quando aconteceu, é simple past, um único verbinho. Ó. Quando você não tem definição do tempo, ó, é PPT, ok?
Present perfect talks about a period of time which started in the past and which continues up to the present. Então, uma ação que aconteceu, começou lá no meu passado e que ela continua até o momento presente. Então, I've studied at Trajano Camargo since 2016. Eu venho estudando no Trajano, na escola Trajano Camargo, desde 2016. Então, é uma ação que desde 2016 começou e até o momento presente, até esse 2020, eu continuo estudando lá, ok? Adverbs of time. Então, os advérbios de tempo, aqui a gente vai ter uma dica, ó. Tenta lembrar dessa frase para ficar mais fácil para vocês. Jeans for you. O J de just, e, ever, e, already, and, never, as, since, e, why, yet. Ok? Então, ó, just, já no sentido de acabou de acontecer. Ever, já no sentido de alguma vez. Already, já no sentido de que já passou um tempo, já aconteceu faz um tempo. Então, os três significam já. Já de acabou de acontecer, já de ser a primeira vez, e esse already de já de ter passado um tempo. Never, nunca, since, fim de frase, desde, e yet para frases negativas e interrogativas, também no final de frase, significando já ou ainda. Então, aí aqui vem as explicações, né? In the entire time from the minute the speaker was born until the present moment. Então, ó, desde do momento que o falante nasceu até o agora, aquilo aconteceu pela primeira vez. Então, daí ele me deu dois exemplos, ó. This is the most delicious cake I've ever eaten. Este é o bolo mais delicioso que eu já comi. Foi a primeira vez que eu comi. E have you ever been to China? Você já esteve na China? Alguma vez esteve na China? Então, olha aqui, ó, verbo composto, ok? E aqui eu estou utilizando o advérbio que é parte desse tempo verbal. Lembrando que aqui o verbo have está contraído, fica v. I've ever. E para he, she, it fica o has e aqui fica x, tá? Just. This means it happened recently, not a long time ago. Então, significa que aconteceu recentemente, não há um longo tempo atrás. She's just gone for a break. Ela acabou de sair para o intervalo, ó. Has e o gone e o just no meio, ó. She has just gone for a break. O ever também, hein, galera? Tem que ser no meinho, tá? Entre o verbo auxiliar e o verbo no particípio passado. Never, nunca, que nunca aconteceu, né? Ó, has not happened, not even once, nenhuma única vez. Então, aqui no nosso exemplo, she's never eaten Italian food. Ela nunca comeu comida italiana. Already, já ter acontecido, passado um tempo. Ó, this emphasis that something has happened before now. Enfatiza que algo já aconteceu antes do agora. So, she's already made an appointment to see the professor. Ela já marcou a reunião para falar com o professor, ok? Aí a gente tem outras, né, expressões, essas aqui vão para o final da oração, aquelas ficam no meio, né, com exceção aqui do nosso yet. Então, recently, recentemente, lately ou lately, ultimamente. Yet só pode ser usado em pergunta e negativa. Então, aqui, ó, have you shaved yet? Você já se barbeou? I haven't shaved yet. Percebam que a forma negativa, ó, have not ou haven't. Se fosse he, she, it, era she has not ou she hasn't, ok? É o verbo auxiliar agora que vai para negativa. Since, desde, então, desde o Natal, ó, since breakfast, desde o café da manhã, for, por ou a, for a long time, por um longo tempo. So far, é a mesma coisa que falar up to now, que significa até agora. So many times, muitas vezes.
in the last few, nos últimos, o que? Dias, in the last few days, nos últimos anos, in the last few years, ok? Vamos lá, alguns testinhos para ver se vocês aí vão saber me responder. O que está correto? Eu falar I've been to Canada for 10 months or I've been in Canada for 10 months. É correto usar to ou in? Ambos, os dois, ok? Se eu falar to, olha lá o que significa. That means that you have visited Canada and have now returned home. You are not still there. Então, quando você põe o to, você foi e voltou. Você não está mais lá. Quando você usa o in, você ainda está lá, ó. But if you say you have been somewhere for 10 months, that means you were still there. Mas se você quiser dizer que esteve em algum lugar por 10 meses, significa que você ainda está lá, ok? Então, I've been to, eu fui e voltei. I've been in, eu fui e estou. Still, yet e already. Still e already são utilizados no meio do verbo auxiliar e do verbo no particípio passado. E o yet eu já comentei com vocês no fim de frase. E vou até falar aqui, ó, quando for pergunta e negativo, tá? Então, aqui, ó, o still. Use it to talk about something that it hasn't finished, especially when it was expected to finish earlier. Então, usado para falar sobre algo que ainda não acabou, que ainda está acontecendo, galera. Especialmente quando era esperado terminar mais cedo. Vamos supor, o vídeo estava suposto para terminar em 20 minutos, acabou sendo 30, tá? Used in questions affirmative and negative. Então, não sei o que colocar, coloque still. Ele é aceito nas três questões, nas três sentenças, perdão. Questão afirmativa e negativa. Ó. He's still angry at his best friend. Ele ainda está bravo com seu melhor amigo. Are you still smoking? Você ainda está fumando? I thought you had quit. Eu pensei que você tinha desistido. Lembrando que quem fica bravo com alguém, né? Mas no inglês é angry at, não é angry with, hein? É um verbo preposicionado, hein? O yet, que eu falei, que é usado em final de frase, na pergunta e na negativa. Então, olha o exemplo. Ó, have you written the report yet? Você não escreveu o relatório ainda? Jill hasn't finished her homework yet. A Jill não terminou sua lição de casa ainda. E o already, que já aconteceu, já passou um tempo, ele pode ser utilizado em sentenças afirmativas e perguntas. Atenção! Então, aí na negativa é still, mas na pergunta e questão é o already. I already know what I'll buy you for your birthday. Eu já sei o que eu vou comprar para você de aniversário. Has Tim already left the party? O Tim já deixou a festa? Ok, class? So, if you have some doubts, ask me. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem, ok? Sei que é uma matéria um pouco complexa, mas é possível de ter entendimento. Mas se tiver dúvida, escreve, pergunta. As dúvidas vão esclarecer quando forem feitos exercícios. Então, primeiro momento, uma leitura, um aprofundamento do conteúdo. No segundo momento, vai ficar mais fácil a partir do momento que você treinar, fizer exercício, ok? So, bye bye, see you!